Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Romano, eu sou editora-chefe do Cointelegraph e eu vim aqui conversar um pouquinho com o Rodolfo, que é CEO da Genial, para contar para vocês um pouco sobre a experiência que eles estão tendo, as perspectivas deles em relação à entrada, né, de novos atores, a experiência deles no mercado de criptomoedas. Então, obrigada, Rodolfo, por dar essa entrevista aqui para a gente, né? É sempre um prazer conversar com players que são renomados, os respectivos setores estão entrando para trazer novas expertise para o mercado de criptomoedas, né? Eu queria pedir que você se apresentasse um pouco, contasse como está sendo a trajetória de vocês, porque vocês decidiram entrar nas criptomoedas, qual está sendo os desafios que a empresa está enfrentando com esse setor. Tá bom, bom dia ou boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, Rafaela. Muito obrigado aí por você ter aberto aí o seu canal aí para a gente falar um pouco. Primeiro, nós entramos nesse mercado já fazem uns 3 anos, né? A gente sempre achou que inovação era parte do nosso negócio, principalmente a questão do mercado financeiro, que é um mercado que é onde a inovação ela vem muito mais na parte de liquidação, você enxerga pouco, né? O cliente enxerga pouco essa questão da inovação. O máximo que eu acho que aconteceu foi, vamos dizer assim, esses novos aplicativos aí de bancos, né, que permitem pagamentos instantâneos. Agora você teve o Pix, que eu acho que é uma inovação bacana e realmente vai melhorar muito a parte do sistema de pagamentos. Mas eu acho que as corretoras, né, de certa forma, elas saíram na frente, elas tinham vamos dizer, uma expertise maior nessa parte de investimentos, era um negócio muito mal tocado pelas instituições financeiras tradicionais. Então, nós e outras, vamos dizer assim, acabaram se intensificando essa relação e criando muito essa relação digital, vamos dizer assim, com a base de clientes, que é uma forma de você ganhar escala e negociar com mais gente ou prover serviços financeiros para mais gente. E dentro desse contexto, vamos dizer assim, a gente sempre tem que estar buscando novidades assim para o mercado. E o mercado de cripto parecia ser assim a coisa mais vamos dizer assim, pujante, né, desse mercado, né, onde você estava realmente tendo que totalmente abrir sua cabeça e, de certa forma, desconstruir tudo que você aprendeu lá atrás, né, de mercado e da forma como você enxerga, seja dinheiro, sejam ativos, sejam transferências, sejam a própria centralização de operações que a gente tem hoje em dia no mercado financeiro e mudar essa cabeça. E assim, acho que a gente conseguiu fazer esse passo assim relativamente rápido, né? A gente comprou uma participação numa exchange pequena lá atrás, era muito mais para trazer esse contato com esse mundo novo, para a gente conhecer. Então, a FinChain, que é uma corretora, né, uma exchange pequena, vamos dizer assim, a gente comprou esses 8% e trouxe toda a equipe aqui para dentro do próprio escritório, né? E aí a gente percebia a diferença, né, que existia, né? Quer dizer, é uma cabeça bem diferente do mercado tradicional. Eu falei, pô, isso vai ser ótimo para a gente ir criando essa cultura aqui com o pessoal. Por termos comprado e termos entendido melhor também como funciona, a gente se tornou o principal banco, e hoje aqui no mercado brasileiro ainda o banco é quase um cartório, né, para algumas transações. Então a gente se tornou o principal banco, provendo serviços para as exchanges no Brasil. Então a maioria das exchanges no Brasil liquidam as operações tem conosco, né? Então o cliente entra, vamos dizer assim, ela manda uma TED, vamos dizer assim, antigamente uma TED, hoje um Pix, ou qualquer outra forma de pagamento, para uma conta da Genial. E dentro dessa Genial a gente distribui e itemiza, vamos dizer assim, para essas exchanges. Assim como a gente também passou a lidar também com esse público de arbitradores, que precisavam fazer câmbio, precisavam ter movimentação e tudo, e a gente é hoje a principal referência para esse pessoal também. Assim, o fato da gente ter entrado, ter conhecido, né, ter feito aquele primeiro investimento, que foi um investimento relativamente pequeno, mas ele, de certa forma, deu segurança para a gente de que esse era um mercado que tinha muito potencial e que existiam outros serviços que a gente, como uma instituição mais tradicional, poderia fazer também, e a gente acabou, né, se tornando um dos principais bancos, se não o principal banco nesse quesito, né? E eu não gosto muito de usar a palavra banco, porque eu acho que é um negócio meio, assim, quase que atrasado, assim, né? Então, uma instituição financeira que presta esse serviço, porque você vai ter uma combinação grande no futuro, na minha forma de ver, em todos os produtos e serviços vão ser ofertados financeiros, assim como hoje você vê a Magazine Luiza, que era muito focada, né, para vender geladeira, vai acabar vendendo serviço financeiro e vai vender cripto também, ou vai dar alguma, vai se relacionar com essa comunidade de alguma forma. E aí então a gente conheceu e tudo, fizemos recentemente também um aporte
no aumento de capital da mercado Bitcoin, então a gente é a única instituição financeira, né, que participou, os outros são fundos que acabaram participando. A gente viu todo esse movimento crescente aí do interesse por cripto, né, com essa alta que você teve nas moedas, mas mais do que a alta, você teve basicamente aquela questão as pessoas que eram muito céticas em relação a isso começaram a falar, pô, pelo menos a muito cética, agora já não consegue verbalizar tão fácil que não gosta desse mercado, ela está começando a estudar. E aqueles um pouco céticos passaram a migrar também a esse mercado. E o que isso nos dá, assim, são anos para frente que a gente vai ter desenvolvimento nesse mercado, porque as pessoas simplesmente pararam de ignorar ou pararam de ridicularizar o mercado e passaram realmente a falar, pô, a gente tem que ir junto porque isso daqui está acontecendo. Quando eu vejo o Banco Itaú fazendo uma propaganda dizendo que ele fez alguma coisa lá na Hashdex, vamos dizer assim, para mim isso já mostra, né, que dos bancos comerciais, me parece até ser o banco mais moderno, mas de certa forma mostra que o mercado financeiro está indo para essa direção também, né, até o mais tradicional. E o Banco do Brasil participou. Nós fomos o coordenador líder da Hashdex, né? Então, a gente que foi a instituição financeira que liderou, que montou junto com essas gestoras, esse primeiro ETF aqui no Brasil, né, cripto. Você sabe que ETFs de cripto existem no Canadá, existe um negócio parecido na Alemanha, e eu acho que mais nenhum lugar do mundo, nos Estados Unidos, não é aprovado ainda essa questão. Nós fizemos ontem até um seminário sobre cripto, que tinha uma quantidade absurda de inscritos e tudo, e a gente teve um painel onde a gente trazia o pessoal do Nasdaq e da Fidelity. E eles, a Fidelity ela faz custódia, ela gosta desse mercado, e o pessoal da Nasdaq é o que faz a referência das cotas, né? Ele que calcula as cotas lá do Hashdex, e ele mesmo fala, não sabe quando vai ter aprovação pela CVM americana, de poder você ter uma oferta de um ETF de cripto lá, sendo que você tem um futuro negociado em Chicago também, e acho que agora está lançando um outro futuro, ou já tem um futuro ainda de Ethereum para negociar. Quer dizer, é o mercado, de certa forma, capitulando em relação a esse mundo novo, né, de ativos e tudo, e a gente vê isso daí com extrema viés positivo, porque a inovação é que faz o mundo ser melhor a cada dia, né? E eu acho que os princípios que estão dentro da criptomoeda, que é desenvolvimento de tecnologia e descentralização, eu acho que isso daí são muito caros e é o que deveria estar acontecendo. Essa discussão para a gente é super importante, então a gente acompanha bastante. Como eu te falei, a gente tem essas múltiplas exposições, né? Seja até a administradora do ETF, por acaso, é a Genial que faz. Então, é administração, é câmbio, é participação, é desenvolvimento, é toda essa relação, acho que a gente está conseguindo fazer. E eu posso dizer com certeza que a Genial hoje, dentro das instituições financeiras, é a que tem o maior DNA de cripto no mercado, né? E eu acho que esse histórico, de certa forma, exemplifica bem aí o que eu acabei de afirmar. Tem uma questão que eu sempre fico pensando assim em relação a esse processo da vanguarda do Brasil em relação ao desenvolvimento da indústria cripto, que é um pouco paradoxo no sentido de a gente teve no passado, né, realmente um problema muito grande em relação ao atendimento das exchanges com os bancos, né? É até engraçado que agora eles estejam realmente vindo para cripto, porque antes, né, era uma coisa assim que eles não queriam mexer com isso. E a gente tem esse processo do Brasil saindo na frente de todos os lugares do mundo no lançamento do ETF, mas existe um movimento no Brasil que eu acho que está aqui nos outros mundos, que é a questão das empresas adicionarem Bitcoin nos seus balanços comerciais, assim, né? Então a gente está vendo esse processo em que o ETF do Brasil, né, então em relação a esse da Nasdaq e esses novos ETFs que foi lançado, né, inclusive não o ETF, não, essa replicação do ETF que foi lançada essa semana está realmente à frente de todos os países no desenvolvimento desse negócio. Mas um dos pontos que foi mais importante no mercado no ano passado e esse ano é essa questão da oferta dos investimentos para os institucionais, para as empresas, né? A alocação das empresas em relação às criptomoedas, assim. E esse movimento é um movimento aquém no Brasil, né? A gente teve a Yubi só anunciando recentemente, né, que ela alocou uma parte do portfólio dela em criptomoedas, assim. Eu queria que tu contasse para mim qual é a sua perspectiva em relação a esse deslocamento, digamos assim, de um lado, uma super vanguarda nesse processo de desenvolvimento dos ETFs, mas um pouco aquém em relação a essa adoção nos portfólios. Pois é, eu acho até que isso daí, na verdade, o ETF, ele é um instrumento, apesar de não ser um instrumento cripto raiz, né? Ele é, vamos dizer assim, um instrumento que a gente misturou tudo, então é quase que trazer a Faria Lima, vamos dizer assim, para o mercado cripto,
que é justamente você ter a possibilidade de alocar em fundos as criptomoedas. O maior problema hoje que a gente tem no Brasil é que como fazer a custódia dos ativos criptos e o administrador do fundo, né, que faz cota e tudo, não sei o quê, como é que ele aceita aquilo dali, uma vez que ele não tem meio que acesso àquilo dali, né? Ele tem que meio que confiar, ó, esse código aqui representa tanto e confia, né, que é isso daí. Então, eles têm uma certa dificuldade de aceitar esse negócio, porque não existe uma legislação adequada para isso. Essa questão da custódia no Brasil, ela precisa acontecer. O mercado Bitcoin está lá com essa iniciativa do BitTrust e tudo, e tem outros, né, tentando fazer. E aí eu acho que a gente vai poder ter esse portfólio, vamos dizer assim, mais ou os criptoativos fazerem parte realmente do movimento institucional. De certa forma, ele já vai acontecer sem as pessoas perceberem, porque no caso do Hashdex, de novo, é um ETF, é um fundo que compra um fundo lá fora que pode comprar esses criptoativos. Então, esse fundo ele pode ser comprado pelas carteiras normais aqui no Brasil. Carteiras normais que eu falo fundos tradicionais aqui. E o que a gente viu na oferta do Hashdex é que vários investidores institucionais, no caso fundos, compraram e estão comprando agora mais ainda. Então, de certa forma, a pessoa que achava, não tenho cripto, eu não sei o quê, daqui a pouco ela vai se deparar, quando ela pegar ali o extrato do fundo dela, né, vai olhar ali no detalhe, ela vai começar, tem um negócio aqui, Hash 11, que já faz parte aqui do meu, então, de certa forma, estou me posicionando aqui nesse ativo. Isso é importante acontecer com que esses grandes gestores realmente adotem também esse ativo como sendo um ativo investível, né, vamos dizer assim, dentro dos portfólios deles, até para dar segurança. No caso de empresas aqui no Brasil, as empresas nos Estados Unidos, em alguns casos, elas têm uns caixas monstruosos. Você vê o caixa da Apple, o caixa da própria Amazon e tudo, o próprio da Tesla, né? São muito grandes. Aqui no Brasil, os gestores normalmente trabalham com um caixa meio que adequado para as suas necessidades futuras ou do seu endividamento ou do seu próprio fluxo, né? O que eu acho até que está certo, porque o custo de capital aqui no Brasil é tão alto, né, que você ficar com caixa parado aqui pagando imposto e tomando empréstimo do outro lado não faz muito sentido sob forma de arbitragem. Eu não espero ver cripto dentro dos ativos dessas empresas, sinceramente. Acho que isso não vai fazer parte do portfólio, porque ali tem instrumentos de curtíssimo prazo e aonde que eles vão estar, vamos dizer assim, de certa forma, casando com as necessidades de curto prazo também que essas empresas têm. Então, não acho que ali, normalmente, o caixa ali não é um caixa que vai investir nem em ações, nem em nada que seja flutue muito. Eles querem simplesmente poder casar, ter segurança que se precisar do dinheiro porque aconteceu uma pandemia ou alguma coisa do tipo, eu tenho caixa suficiente para isso. Diferentemente dos Estados Unidos, né, onde os caixas realmente das empresas são muito grandes, até por questões tributárias, né, que eles mantêm muito caixa, se distribui e acaba pagando um pedágio grande nisso daqui. Então, eu não acho que vai fazer parte, mas eu acho sim que, por exemplo, os investidores institucionais vão começar a olhar para esse mercado. Por quê? Porque o investidor institucional, ele até uns 3, 4 anos atrás, ele até estava com ojeriza de qualquer coisa com esse risco, né? Porque apanharam muito nos últimos anos. O Brasil sempre teve uma taxa de juros muito elevada, fazia pouco sentido você buscar outros ativos, tinha muito risco para o retorno comparado ao CDI, né, ou a taxa básica aqui ser muito baixo. Então, eu acho que você acabou diminuindo muito a parcela alocada a risco nesses institucionais que, com a queda da taxa de juros, começaram a ir um pouco para ações, mas mesmo em ações, eles eram mais seguros. E eu acho que isso tem muito a ver também com o próprio portfólio das pessoas que administram esses fundos de pensão, né? Normalmente, vocês têm o grupo de gestor, mais vamos dizer, o conselho. E essa turma era avessa a esse tipo de risco. Foi se acostumando. Então, o portfólio de renda variável dentro dos fundos de pensão também aumentou. E o que a gente vê agora é que com a adoção maciça do cripto, pelo menos pela parte da juventude, que acaba pressionando também a turma mais tradicional, né? A também começar a entender e ver os movimentos e tudo, e começar a participar, naturalmente eles vão se encantar com a natureza do ativo e vão ver, a gente ter algum pedaço aqui do nosso portfólio alocado nisso faz sentido. O que a gente está vendo hoje nos fundos é o pessoal aplicando, por exemplo, em fundos de investimento no exterior, e isso é uma tendência hoje em dia, né? Que faz muito sentido, porque você tem uma diversificação geográfica importante para fazer. O fundo de pensão, uma carteira de grandes, como eles têm que ter, obviamente, um certo controle de risco, né? Para também
aquilo ali tem um propósito de estar ali, aquele dinheiro alocado, mas ele tem que estar diversificado. Então, você hoje, dentro de um portfólio diversificado, você não ter cripto, é um negócio que parece fazer muito sentido, porque ele tem muito retorno por mesmo a uma elevada volatilidade, que com a entrada do investidor institucional tende a fazer com que essa volatilidade seja reduzida também. Então, acho que vai ser uma combinação que vai fazer com que fundos de pensão, os fundos mútuos, e aí, consequentemente, todo mundo, né, que aplica em fundo mútuo, mas menos as empresas. Eu acho que aqui a gente não vai ver grandes empresas dizendo que estão botando caixa alocado nisso, porque não me parece fazer muito sentido para a empresa. Tá? Entendo. É interessante até, né, que realmente quando a gente começa a ver essas notícias de fundos de pensão, por exemplo, alocando em criptomoedas, né, a gente começa a ver governos também se interessando por esse processo, a gente realmente começa a ver que está mudando, né, o paradigma da indústria, assim, né, e uma coisa que realmente foi impulsionada pela juventude, por desenvolvedores, começa a ganhar o mercado, né. E aí uma coisa interessante que eu acho que está acontecendo no mercado agora é que além da exposição, então, aos criptoativos, a gente está tendo um processo de exposição às empresas relacionadas às criptomoedas, né? Então, a gente tem, por exemplo, o JP Morgan, que criou uma cesta em que as pessoas podem ficar expostas às empresas que estão expostas aos seus balanços comerciais às criptomoedas, né? A gente teve também uma iniciativa super legal da eToro, que saiu esses dias, que é uma cesta que dá exposição às empresas que adicionam valor à cadeia do Bitcoin. Então, não empresas que estão alocadas, mas empresas relacionadas a chip, mineração, empresas que estão relacionadas a pagamento, a fabricação, né? Então, a gente está vendo exposições o conceito de estar exposto a criptomoedas sendo levado a um outro patamar, né, em que novos produtos realmente estão sendo desenvolvidos. Eu queria perguntar para você, assim, né, quais essas iniciativas estão chamando a sua atenção, como vocês também aí dentro estão vendo essa possibilidade de diferentes formas de se expor às criptomoedas, né? Então, vocês começaram de uma forma parecida, né? Vocês começaram investindo numa empresa que estava agregando, né, realmente valor à cadeia das criptomoedas, né? Então, vocês realmente já fizeram esse movimento no início. Eu queria saber, assim, um pouco da sua perspectiva nesses anos, como tem sido esse processo de ver a multiplicidade de opções que existem quando a gente fala que alguém está, ou uma empresa está investindo ou exposto nesse mercado. Pois é, esse é um mercado novo, consequentemente todo mercado novo, ele ainda é bastante inexplorado, né? E de novo, como eu falo, o mercado financeiro aqui ele é muito baseado numa outra lógica, né, financeira e tudo, e de o que são moedas, tudo, e é normalmente um público bastante conservador, que até de certa forma faz bem, né? Assim, mas o fato de você ser conservador e baseado numa outra lógica é que você não inova, né? Porque você, tudo que vem de diferente, você de certa forma rechaça, fala que isso aqui não vai funcionar, que eu já vi isso e tudo, e as pessoas ficam com medo. E quem toma a decisão nesse mundo ainda são vamos dizer assim, os caras mais tradicionais, né? Toda a lógica do mercado financeiro é feito para ser um negócio tradicional. E isso foi bom, mas foi ruim também, né? Porque, por outro lado, você também não gerou inovações e facilidades para o cliente. O cliente, de certa forma, ele não era necessariamente o centro da atenção desses grandes bancos, né? Ali é o balanço, como estão os riscos e tudo, e o acionista, né? Então, e não o cliente. Esse mundo novo de tecnologia, dos jovens, como você falou, mas não necessariamente só os jovens, né? Mas todo mundo que está envolvido no mercado e gosta de inovação, um dos princípios básicos é você realmente entender a dor que existem dentro dos seus clientes, né? Como acessar isso daí. Então, isso eu acho que vale muito para esses novos entrantes do mercado de cripto, que estão olhando e falando, pô, beleza, esse mercado é um mercado novo, né? Você tem muita gente de tecnologia envolvida, mas, pô, isso aqui, dada a regulação que ainda existe, ou dada a necessidade, a gente está falando de custódia, né? Que precisa ter custódia para poder fazer um negócio, pô, não tem, então, peraí, tem uma oportunidade, né? Aquele negócio que, se eu for competir, né, pensa numa empresa pequena, se for competir com o Itaú no modelo tradicional, vai ter uma certa dificuldade, né? Então ele tem que inovar, ele tem que vir com coisas novas, com serviços novos e produtos novos. Então, eu acho que esse ambiente que se gera, né? E o criptoativo, só voltando um pouco aqui, o criptoativo ele passa a ter uma volatilidade muito grande e de vez em quando um pouco, vamos dizer assim, perceptível para ou pouco visualizado pelas pessoas, né? Então você entra no negócio, está 60 mil, vem para 40, vai para 10, os movimentos são muito bruscos.
Porque, de novo, é novo e existem algumas forças que estão vindo para cá, esse negócio, né, a entrada do investidor institucional, como eu falei, pode ser que reduza a volatilidade. Mas o que a gente vê? Bom, beleza, mas tem os mineradores. Os mineradores é um business que, apesar de ter volatilidade também no negócio, né, porque depende sempre no final do preço final da moeda, mas é um negócio que alguém pode olhar de fora e falar, pô, tem uma oportunidade aqui porque, né, vamos dizer assim, tem um spread aqui que eu entendo como é que funciona, tem um custo aqui que eu sei como é que funciona para o custo de energia, o custo eu consigo fazer uma espécie de no modelo tradicional, aquele que a gente chama do plano de negócio, né, um business plan. Tem aqui um outro negócio que é custódia. Bom, custódia eu sei fazer, como é que eu faço para entender isso daí? Aí ele começa a entender. Então, tem toda uma cadeia nova, entendeu? De provedores. O advogado, né, que não entendia nada disso, começa também a entender um pouco mais. Nós, como, né, plataforma de investimento, entendemos mais também, já estamos posicionados. Tem um câmbio aqui para fazer, tem uma conta, mas como é que funciona essa conta? Tem o problema do hacking. Então, quais são as empresas que cuidam bem de segurança nessa questão? Então, quem é que está envolvida nesse mercado? Mercado novo, pode crescer muito, vai crescer muito. Nesse mercado vai ser muito maior do que o mercado tradicional no futuro. Então, quem são as empresas que estão se posicionando? Então, eu acho super válido. E eu acho que, de novo, cada um, né, num processo de investimento, cada um tem que saber aonde se sente mais confortável na linha de risco-retorno, né? Então, tem os super conservadores, vão sempre querer aquele modelinho tradicional, vou emprestar para o governo vai me pagar. Tomara que pague um dia, mas por enquanto pagou. Agora, aí você tem o super agressivo que fala, não, isso aqui é uma tecnologia nova, eu vou comprar aquela moeda que está fazendo um ICO agora, ou é um novo protocolo que está sendo lançado, eu vou para cá, porque eu entendi a tecnologia que está por trás, eu acho que esse negócio vai explodir. E você tem os outros, né, que estão entrando por aí. Como eu falei, tem o cara que vai prestar o serviço para a instituição, ele vê uma determinada margem, determinado retorno, é um mercado que, vamos dizer assim, novo ainda, então tem mais risco do que você prover serviço para o mercado tradicional, mas tem muito menos gente, então, obviamente, o retorno tem que ser melhor ali nessa questão. Então, você vai entrando, cada um vai se moldando, esse mercado vai moldando, né, e cada um vai entrando dentro da onde ele acha que faz mais sentido para ele, né, onde ele vê a maior competitividade do que ele consegue dar de serviço, e aí você vai criando um ecossistema que vai ficando muito sólido, porque você passa a ter vários atores, como você mesmo colocou, que ou não conheciam, mas que podem agregar com ideias e sempre ter essa mentalidade, né? É um negócio que é muito movido à inovação, tem que saber abrir a cabeça, a gente tem que tentar criar coisas novas que melhorem problemas antigos, né? E com muita tecnologia por trás para desenvolver esses problemas antigos. Por exemplo, a gente tem o SWIFT, que você usa para fazer pagamentos internacionais. É um negócio carésimo, assim, absurdamente caro. E o que você está fazendo ali é uma confirmação de pagamento, entendeu? Não deveria ser tão caro. Então, você tem já moedas que, teoricamente, fazem esse tipo de serviço, né? Ou que estariam expostas a esse tipo de serviço. Então, é isso que a gente tem que procurar dentro do mundo, né, o que está acontecendo e a gente criar, vamos dizer assim, provedores de serviços também para que esse mundo funcione cada vez melhor e, consequentemente, nós, né, como investidores ou como usuários disso tudo, possamos nos beneficiar no final, que eu acho que é a lógica que segue a inovação e crescimento. Bom, e eu queria que você contasse para a gente, assim, o que a gente pode esperar em relação à Genial no mercado de criptomoedas, contasse um pouquinho dos planos de vocês. Eu queria te perguntar também o que você espera para o mercado de criptomoedas nos próximos 5 anos. Tá bom. Bom, em termos da Genial, a gente já fez a gente já passou daquele ponto de retorno, né? Até porque a gente nunca quis retornar, essa que é a verdade. Então, a gente sempre quis estar mais exposto a esse movimento. O que acontece hoje é que a gente se tornou, como eu te falei, a referência nesse mercado. Nós que montamos o Hashtags, aí, o Hash 11, nós fomos a primeira plataforma a oferecer um fundo tradicional de investimentos, mas que tinha exposição a criptoativos, né? Fomos a primeira também nesse quesito. Então, a gente está sempre buscando, vamos dizer assim, estar à frente do mercado nisso daí. O que eu posso dizer? Que hoje a gente tinha identificado essa impossibilidade, né, do investidor mais tradicional de estar exposto aos ativos, porque não sabia, porque tinha desconfiança ou porque queria primeiro ter o gostinho, né? Então, num negócio mais tradicional, a gente falou,
vamos criar o ETF. Ah, não existe no mundo. Bom, é isso que você falou, o Brasil, nesse quesito, está super à frente da concorrência, né? Vamos dizer assim, da concorrência, do mercado internacional. E a gente tem que lembrar que esse é um mercado internacional. O ativo que você compra aqui é o mesmo que você compra na Coreia, na China e tudo, na teoria, né? E a gente vai ver isso daí acontecer. Algumas coisas são bem locais e tudo, sendo vendidas na Dinamarca, e a pessoa comprando e estando exposto a esse protocolo brasileiro, vamos dizer assim. Então, a gente realmente está firme nisso. A gente tem falado muito com o regulador também, porque uma das coisas que realmente prejudica esse mercado ainda ter mais acesso é, por exemplo, uma base de clientes enormes, entendeu? E outras corretoras também, podermos oferecer o cripto raiz, né? Que é o cripto direto ali na exchange, eu puder falar desse mercado e poder oferecer e ter numa carteira de um cliente, vamos dizer assim, esse ativo, e eu conseguir consolidar essa carteira para ele ver exatamente como é que ele está em termos de alocação, né? Aquela relação risco-retorno que eu sempre friso, que é super importante as pessoas estarem confortáveis e entenderem a lógica, né? Então, a regulação ainda impede, mas como o mundo está indo para essa direção, a gente vai ver isso daí acontecer no curto prazo, acho até. Né? Então, para o mercado, então vamos ser parceiro de todo mundo que está nesse mercado, a gente vai ser. Vamos olhar para o mercado para daqui a 5 anos. Esse é um mercado assim difícil de prever, e ainda bem, né? Porque todo mercado que é muito previsível, ele, na teoria, ele deveria ser um mercado com pouco charme, né? Assim, deveria estar num nível de maturidade tal que, pô, realmente a chance de acontecer qualquer mudança é muito pouco possível, né? O que a gente vê esse mercado desenvolvendo é que, primeiro, tem pouquíssimas pessoas ainda no mundo que têm exposição a esse mercado. Então, a maioria não tem. Você tem uma série de outros ativos que poderiam ser quase comparados a esses ativos, que são tradicionais e que não fazem o menor sentido, eu acho, que as pessoas terem. Como, por exemplo, o ouro. Não faz o menor sentido, eu acho, que a pessoa carregar uma barra de ouro para esse negócio. O que ele vai fazer com isso? Não vai comer, não vai fazer nada. Ah, eu posso trocar por alguma coisa. Tudo bem, mas agora as moedas você também pode trocar, então é mais fácil de carregar, mas, vamos dizer assim, muito mais eficiente, eu acho, né, o negócio. Fora que você está criando uma mecânica por trás. O ouro não vai curar o câncer, vamos dizer assim, né? Então, acho que a gente tem que abrir a cabeça para isso daí. É um mercado, como você falou, você teve alguns formadores de opinião mundiais, né, dizendo que o negócio é bom e querendo estar exposto nesse mercado. E os céticos, super céticos, começaram a estudar e o pouco cético começou a entrar. Né? Então, esse é um mercado de demanda potencial gigantesco. O que a gente precisa fazer para não estragar esse mercado? Né? Você ainda tem alguns países como Turquia, Argentina, de certa forma, de banning, né? Vamos dizer assim, o cara não pode ter e tudo. Ah, por que ele vai ter? Não, porque senão o dinheiro vai sair de peso para ele. Não vai. Assim, não é o problema do ativo, é o problema do peso. Né? Então, não adianta querer. E as pessoas vão cada vez mais brigar por liberdade, e aí liberdade vale para tudo, né? Para suas escolhas, assim como para onde você vai colocar o seu dinheiro. Mas também a gente não pode exagerar. Porque o problema também de você ter um mercado novo, um mercado que tem essas oscilações todas, é você criar um mercado ou criar, vamos dizer assim, não as pirâmides e tudo, mas caras que talvez não sejam tão sérios assim nas suas propostas, né? E isso vale no mundo inteiro. Como um negócio é global, a gente tem que tentar evitar um pouco, e a comunidade, de certa forma, se autorregula, né? A regulação é sempre quase um palavrão nessa comunidade, mas alguma ordem o negócio deveria ter, entendeu? Justamente para a gente não queimar um mercado que pode ser um mercado tão bacana como esse, e a gente tentar mostrar, não, aquilo ali não está certo, aquilo ali não é dessa forma, tudo. A gente não sabe direito o que está certo ou o que está errado, mas algumas coisas dá para identificar que não funciona, né? Então, um pouquinho de institucionalização desse mercado vai precisar ter, porque, de certa forma, quando você olha, as pessoas são livres para um monte de coisa, né? Mas tem um monte de movimentos de minorias querendo buscar a exposição e eles são organizados. Então, esse negócio, se você não organizar, você tende a deixar esse negócio mega aberto. E aí, uma pessoa que faça alguma coisa errada, ele acaba, vamos dizer assim, atrapalhando o mercado como um todo, ou esse mercado todo fica sem representatividade perante a sociedade, achar que as pessoas, não, mas isso vai acontecer de qualquer maneira. Não é verdade, entendeu? A gente pode encurtar esse tamanho.
Então, acho que é importante ter alguma organização, eu acho que é o mercado que tem que se autorregular, né? E mercado somos nós, né, que estamos participando nesse negócio. O mercado se autorregula ou se autocria suas lógicas, né, para se operar nesse mercado, mas não perder nunca o charme da inovação, de buscar novidades e tudo, que eu acho que sem isso esse mercado não se desenvolverá também. Mas eu, com certeza, olhando para daqui a 5 anos, voltando aí na sua pergunta, deu uma super volta, né? Mas voltando para a sua pergunta, eu acho que daqui a 5 anos, realmente, a gente vai ver essa adoção. A gente falava sempre da pessoa ter 1% do seu portfólio alocado em criptoativos, porque a convexidade é positiva, né? Então, de 1 pode ir para 10 e de 1 para 0 você não perde muita coisa. Mas eu acho que vai acabar um pouco essa conversa. Eu acho que as pessoas vão ter mais, né? Vão ter 5, 20, dependendo da vida da pessoa, e, de novo, dependendo do grau de risco que essa pessoa está disposta, a pessoa vai ter isso daí. E sempre falando como ativo, né? E não como um meio de pagamento, apesar de que o meio de pagamento vai ser natural, também desenvolver. Eu poder trocar e comprar coisas do jeito que eu quiser por aí. É como se eu tivesse comprado uma geladeira, eu pudesse trocar uma geladeira por um colar, entendeu? Alguma coisa assim. Então é mais fácil fazer com ativos digitais. As maiores empresas do mundo são empresas que estão super envolvidas no digital, né? Então você tem Apple, a Amazon, o Google, todas essas empresas são as maiores do mundo, mas muito maiores que as empresas de petróleo ou mineradoras que existem. Nossa vida está totalmente associada a esse movimento digital. A gente compra e vende coisas hoje em dia, a gente assiste streaming, a gente se comunica, tudo via digital. Então, por que a moeda tem que ser física? Tem que ser um papel, né? Ou mesmo uma custódia física num banco, eu tiro e pago com papel. Esse negócio vai virar digital, e por que a moeda tem que ser uma moeda que aqui no Brasil é uma, nos Estados Unidos é outra, ali é outra? Por que não facilitaria a nossa vida se a moeda fosse única? Então, por que as coisas têm que ser referenciadas sei lá, em turca, na lira turca, ou no peso argentino? Por que senão ela não pode ser referenciado numa moeda digital qualquer, entendeu? Que aí eu sei quanto custa uma cadeira aqui e quanto custa ali. A diferença de preço é o imposto, é isso, é aquilo, tudo bem, mas eu tenho uma comparação mais fácil. Isso para as transações internacionais seria fantástico. Hoje o dólar segue um pouco desse caminho, mas eu estava ontem no nosso evento, a gente viu muito as pessoas falando, não é que as pessoas estão olhando ali o preço em dólar, né, do ativo, do Bitcoin põe em dólar. Está olhando o preço do Bitcoin em relação ao Ethereum, em relação a outros criptoativos, e aí já cria essa relação, tira o dinheiro velho, entendeu, da jogada, e começa a ter referências que fazem mais sentido. É uma mudança que, para a cabeça, assim, não é para todo mundo, mas é por isso que o mundo se desenvolve, né? E quando a gente olha para as empresas novas agora, são empresas que foram criadas há 20 anos atrás e não empresas que estão aí há 100 anos, né? Então, é assim que eu vejo, é um mercado gigantesco se formando, cada vez mais gente interessada, só tomar cuidado para a gente não exagerar, né? Quando eu falo a gente, é porque eu também me considero parte desse ecossistema, a gente não exagerar com produtos que não façam muito sentido, ou com, né, coisas que... E não só nós aqui no Brasil, mas nós no mundo, né? Não possamos exagerar nisso daí visando um benefício de curto prazo. Incrível, imagino também, assim, um mundo bem parecido com isso que você está falando, e que a gente também tem uma moeda, né, que é isso, assim, o mundo é digital, o mundo é internacionalizado já, né, a gente já está vivendo numa sociedade dessa forma, e não faz sentido que a nossa moeda não corresponda a essas demandas sociais que a gente tem, né? Então, realmente, vejo uma perspectiva bem parecida como essa, sim. Eu agradeço a conversa, quero parabenizar vocês também, né, por estarem fazendo esse trabalho, assim, no mercado brasileiro, ajudando a gente a isso, assim, conseguir de alguma forma chegar no mercado internacional de um jeito um pouco melhor do que a gente chega normalmente, né? Principalmente vivenciando o que a gente está vivenciando agora, assim, é muito legal quando as empresas brasileiras conseguem ir para o mundo e falar, olha aqui, a gente está à frente de tudo, né? É muito legal a experiência, inclusive no Cointelegraph, né? Porque daí a gente vê, assim, tá, vocês estão fazendo isso, 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 e aí chega o Brasil, assim, e faz uma coisa incrível, que é realmente uma referência mundial, né? Então, quero parabenizar vocês também pelo trabalho de vocês e muito obrigada. O Cointelegraph está aberto para vocês. Espero que a gente noticie muitas novas inovações e projetos que vocês estejam envolvidos. Legal, Rafaela. Eu que agradeço o espaço aí que você está dando para a gente.
e realmente isso é um mundo sem volta, né? Um mundo que está só começando, a gente é bastante entusiasta disso daí. Eu acho que a Genial vai realmente ter um espaço enorme nesse mercado, porque a gente, de certa forma, a gente conhece, gosta, e acho que se relaciona bem, entende, né? Isso daí. E a gente gostaria realmente que esse mercado fosse um mercado ainda conhecido por todos, e que todo o princípio e propósito que tem por trás desse mercado permeasse também as nossas relações sociais e comerciais. Acho que vão permear, sim. Bom, muito obrigada. A gente se fala em breve. Até mais. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, gente.